a partir do versículo 1. Atos, capítulo 1, a partir do versículo 1. Nós vamos ler. Amém? Achando Atos, capítulo 1. Amém. Vamos lá. Vamos falar muito hoje sobre o Espírito Santo. A leitura que fizeram anterior foi o capítulo 2. Perfeito, foi bênção. Já iluminou, já encaixou perfeito. O Senhor trabalhando, com toda certeza. Versículo 1, na minha tradução, diz assim: Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a realizar e a ensinar, até o dia em que foi levado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes Jesus a não se ausentarem de Jerusalém, mas que guardassem a promessa do Pai, do qual salientou Jesus: de mim mesmo ouvistes. Porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Jesus lhes afirmou: Não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito estas palavras, Jesus é levado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: Homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como viste subir. Amém. Glória a Deus. Vamos falar muito sobre o Espírito Santo hoje, e que Ele possa ministrar nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Aqui no versículo 1 já começa falando muita coisa sobre Jesus. Olha o que Ele fala, que escreveu tudo que Jesus começou a realizar e ensinar. Veja a sequência das palavras: realizar e ensinar. A gente vive num mundo que as pessoas querem ensinar o que não vivem, né? Querem ensinar sem realizar em suas vidas. Jesus primeiro realizava em sua vida para depois ensinar. Quando ele fala, é melhor dar do que receber, isso ele fazia. Né? Então, tudo que Jesus ensinava, ele já tinha realizado em sua vida. Não adianta querer ensinar o que você não realizou na sua vida. Sim? E aqui no versículo 2 ele fala que foi levado aos céus logo após haver entregue seus mandamentos por intermédio de quem? Do Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. A gente vê aqui o livro Atos dos Apóstolos, mas os apóstolos, eles eram dirigidos ou guiados por quem? O Espírito Santo. Então, antigamente, no começo, né, era um dos títulos dados no livro de Atos, cogitava ser Atos do Espírito Santo. Ficou Atos dos Apóstolos, porque os apóstolos estavam sendo dirigidos pelo Espírito Santo. Fala que depois do martírio de Jesus, ele se apresentou, né, e deu muitas provas incontestáveis de que Jesus tinha ressuscitado. A gente sabe que na época, muito tempo depois, diziam: não, eles viram um fantasma, isso é uma visão, isso é algo da sua cabeça. Jesus não estava ressurreto.
mas são provas incontestáveis. Jesus abraçou, Jesus andou, ceou com eles, 40 dias andando com eles, se apresentando a mais de 400 pessoas. Então são provas incontestáveis de que Jesus realmente foi ressurreto, esteve com eles, todos eles, né? E certa ocasião, ele fala aqui no versículo 4 que enquanto Jesus ceava com eles, ou seja, estava na mesa, né? Cear significa estar à mesa, um momento de comunhão, não é isso? Jesus teve muita comunhão com eles. Com quem você está tendo muita comunhão? Ou quem você mais tem comunhão na sua frequência, né, semanal? E Jesus, no momento de comunhão, se você lembra mais ou menos no caminho de Emaús, né, Jesus acompanhou os discípulos, estavam tristes por causa da sua ida à cruz. E o caminho todo dia não reconheciam Jesus, só reconheceram Jesus quando chegaram lá no destino e foram cear. Aí no jeito de Jesus partir o pão, é que eles reconheceram o Senhor, tá? Na comunhão, no momento da comunhão do Senhor. E Jesus deixou uma ordem a eles, no final desses 40 dias, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai. Que promessa é essa? Aguardasse a promessa do Pai, a qual salientou Jesus, né? Salientou ele: de mim ouvistes, ou seja, de Jesus mesmo ouvistes. Onde foi que Jesus, já na antiga aliança, ele fez essa promessa? Lembra da promessa de Joel? Joel capítulo 2, versículo 27, que diz: e vós todos sabereis que eu estou convosco, ó Israel. Eis que eu sou o Senhor teu Deus, e não haverá nenhum outro, nunca mais o povo será envergonhado. Então, depois desses eventos, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, e os jovens ganharão visões, terão visões. Então Joel profetizou sobre essa promessa do Pai. A promessa do Pai, que de mim mesmo ouvistes. Isaías também falou dessa promessa. Essa promessa maravilhosa. Isaías 44:3 diz: porque despejarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Nós, como terra seca, como deserto, né, nós só damos frutos bons por causa do Senhor. Então, o Espírito Santo veio como águas em um deserto. O profeta Ezequiel também profetizou sobre essa promessa de Deus. Ezequiel 39:29, que diz: não mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu Espírito sobre toda a casa de Israel. Palavra do Senhor, soberano Deus. E para concluir, Zacarias também profetizou sobre isso, no capítulo 12, versículo 10, que diz: mas derramarei sobre toda a família de Davi e sobre todos os habitantes de Jerusalém o espírito de ação de graças e de oração. Eis que eles olharão para a minha pessoa, aqueles a quem eles mesmos transpassaram, e prantearão e se lamentarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e verterão lágrimas de enorme amargura por ele, como quem chora a morte do primogênito. Promessa. E a conclusão da promessa é em João 14:7. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês, o conheceis, porque ele vive convosco e está dentro de vós. Essa é a promessa, que o Espírito Santo passaria a habitar dentro de cada um, como leram Atos 2. O Espírito Santo veio em Pentecostes. Pentecostes quer dizer 50 dias após Jesus ressurreto. Então Jesus passou 40 dias com eles, que aguardassem mais 10 dias, ou seja, 50. Ou seja, Pentecostes quer dizer penta, 50 dias pela promessa do Senhor. E ele acrescenta, no versículo 5: porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias sereis batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor. Então os que haviam se reunido lhe consultaram: Senhor,
Será este o tempo que restaurarás o reino de Israel? Ou seja, perguntas mostram o que temos dentro do coração. O Cristo estava no coração o quê? Israel restaurado, Israel soberano, Israel não mais escravo politicamente de Roma, Israel não mais afligido por seus inimigos. Eles estavam pensando só em promessa terrena. O interessante é que nós vamos para o Novo Testamento, as promessas são terrenas ou são eternas? Você só vai ver promessa eterna, promessa celestial. As promessas para a igreja é o termo para a promessa. Então, igreja, você não vê o termo igreja na antiga aliança. Igreja significa a reunião dos remidos lavados pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, onde habita o Espírito Santo. Então, o termo igreja significa isso, reunião dos salvos em Cristo. Eles estavam de olho em coisas terrenas, mas a palavra de Deus, na nova aliança, só aponta para as coisas celestiais. Imagine, por exemplo, uma pessoa, um discípulo de Jesus, que pudesse ser de alguma forma preservado e acordasse nos dias de hoje. Como é que ele chegaria? Imagina uma história de ficção. Ele vai velejar no mar gelado, o barco afunda, ele é congelado no fundo do mar, encontram ele e descongelasse no dia de hoje. Como é que seria ele, hein? Como é que ele entenderia como é que está assim nas igrejas hoje? Aí despertasse ele, 2000 anos depois, aí a primeira coisa que ele pede, ele diz, eu quero ir para a igreja, eu quero ir ver a igreja, primeira pergunta dele. Pronto, pegar ele, vamos levar para o templo mais bonito da cidade que tiver. Qual seria a reação dele ao chegar lá? Ele chegasse a um templo lindo, muito exuberante, bem construído, tudo. O que é que ele diria? Ele diria, não, aqui não é igreja não. Aqui é um templo qualquer. Eu quero ir para a igreja são as pessoas. As pessoas, a reunião dos salvos em Cristo, dos santos em Cristo, separados de Cristo. Sobre o Espírito Santo, será que nós, você está sensível ao mover dele na sua vida, ao falar do Espírito Santo? Estamos sendo direcionados corretamente pelo Espírito Santo? Os atos dos apóstolos estavam direcionados pelo Espírito Santo. Todos os atos deles eram comandados, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos sendo direcionados? Que direção estamos tomando? Eu apenas falo aos ouvidos, mas é só o Espírito Santo que fala aos corações. Só o Espírito Santo convence, só o Espírito Santo aponta, só o Espírito Santo incomoda. Sem ele não há isso. Só o Espírito Santo leva ao arrependimento, Vejo muitas pessoas falar de Deus, eu já conheço a Deus. As pessoas falam conheço a Deus como se fosse conhecer uma pessoa pela internet, de longe. Eu conheço o governador, conheço aqui. Não, você não conhece. Conhecer na nova aliança, conhecer na Bíblia, significa um pacto. Ter um pacto. Quando eu digo, eu conheço a Deus, eu tenho um pacto com Deus. Então, conhecer o Senhor é ter um pacto com Ele, ter uma aliança com Ele. Então, não é dizer conhecer só porque conhece da internet, não. E só tem uma aliança quem conhece de fato aquele que teve sua vida restaurada por Ele, lavada pelo sangue do Cordeiro de Jesus. E se arrependeu de fato. A gente vive numa sociedade que está muito difícil separar o que é arrependimento de remorso, Remorso, por exemplo, aquela pessoa que foi para a farra, para a festa, aí no outro dia está lá com ressaca doente, aí diz, nunca mais faço isso, não é assim que a gente vê? Eu já fiz isso na vida, eu dizia, nunca mais faço isso. Isso é coisa de doido, como é que a pessoa paga caro, acaba com a saúde, passa 2 dias doente, é pagar caro para se maltratar, sabe? Nunca mais faço isso. Depois, passava um tempo, passou o remorso, voltava a fazer. Por quê? Remorso é algo passageiro, porque eu tive um prejuízo com aquilo, e esse prejuízo me fez ficar triste. E esse remorso só dura enquanto dura a tristeza. Passou a tristeza, passou o remorso. Já arrependimento é diferente, gente? Dá uma arrependimento. Dá uma ré na mentalidade, na mente. Você ir numa rua, reconhecer que está na contramão e não continuar, é voltar. Dizer assim, eu não quero mais ir naquela rua, porque eu estava na contramão e a qualquer momento eu podia bater. Aí você volta. Isso é arrependimento.
Então, arrependimento é uma mudança de mente. A mente mudou, não quer aquilo mesmo que acabou. Tá? É um arrependimento. É algo duradouro, é algo que permanece. Não é algo momentâneo, passageiro. Vivemos numa sociedade tomada de remorso. Por quê? Não tem o Espírito Santo. Tomada de remorso. Vivem de remorso porque não tem o Espírito Santo. João 3,8 fala o seguinte: o que é que João fala sobre o Espírito Santo? Né? Sabe que sempre o Espírito Santo é comparado com o vento, que é o mesmo termo, tanto para vento como o Espírito Santo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É o Espírito que comanda. A gente não sabe onde está hoje, onde está amanhã, onde vai ser direcionado, aonde vai ser no momento levar a palavra, levar uma ajuda, um pão, uma semente, o que seja. Mas é o Espírito Santo que direciona. Por exemplo, Paulo, foi o maior missionário no Novo Testamento. Foi o mais que abriu igrejas em toda a história bíblica. Direcionado pelo Espírito Santo. Sobre isso, por exemplo, como é que você se comporta da porta da igreja para cá? Já prestou atenção? Quando nós botamos o pé da porta para cá, a postura melhora, fala melhor, o tom de voz fica até um tom mais amigável, o pensamento melhora, a gente deixa fora ali os pensamentos que atrapalham. Mas o que acontece depois que sai da porta para fora? Como é que está o Espírito Santo na sua vida? Como é que está sendo direcionado? O que acontece? O que é que a palavra de Deus fala, sobre os verdadeiros adoradores? Adorar o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade é na vida. A verdade tem que ser sua vida. Você é um sacrifício. Antigamente tinha um sacrifício para se apresentar a Deus. Agora não, nós somos o sacrifício. Você pensa, agora está fácil, está tranquilo. Não, é muito mais difícil. A coisa evolui muito. Então, com o Espírito Santo na sua vida, a coisa evolui. Você é o sacrifício. O sacrifício é todo dia. É da porta para fora. Então, o culto agradável a Deus é aquele da porta para fora. Não é da porta para cá, não. Aqui nós estamos reunidos em nome de Cristo. Aqui é como se fosse louvar o Senhor, festejar as graças do Senhor na nossa vida. Tá? Mas o sacrifício que o Senhor quer é da porta para fora, não da porta para dentro. Assim como está lá em Atos, no capítulo 7, 28, Mas o Altíssimo, bem conhecida essa passagem, Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual lugar do meu repouso? Aqui está se referindo, não quer dizer que Deus não está aqui, gente. Quer dizer que os deuses dessas pessoas eram deuses que se limitavam a paredes. Era só naquele tempo. A ação deles naquele tempo, a força deles estar naquele lugar, saiu daquele tempo, aquele Deus não lhe acompanhava. Por isso que fala, Deus, nosso Deus, Ele está em todo lugar, Ele nos acompanha. Ele quer o sacrifício da porta para fora. Tá? Ainda sobre o templo, na nova aliança, quem é o novo templo? Somos nós? Habitados pelo Santo, lá em Atos 2. O primeiro templo, foi a Arca da Aliança para habitar o Senhor. Tem uma curiosidade muito interessante. Alguém sabe como foi feita a Arca da Aliança? Já leram lá em Levítico, tudo como foi construída? Eles escolheram uma madeira para fazer as tábuas da Arca da Aliança, chamada acácia. Já parou para pensar que madeira é essa? Deus ordenou, escolha acácias para fazer tábuas, para fazer a Arca da Aliança. Essa acácia, gente, é igual um arbusto de espinheiro nosso aqui, muito parecido. Era a única planta mais abundante no deserto. Eles estavam no deserto lá em Êxodo. Tipo assim, Deus disse, pega essa madeira, que não é perfeita, cheia de nó, de espinhos, e dá um trabalhão para você fazer tábua dela, mas é para fazer dela. Por que Deus faz isso? Podia ser uma tábua mais nobre, uma madeira mais perfeita, um cedro, cedros do Líbano, como diz, qualquer outra coisa. A acácia é um espinheiro grande, no deserto, cheio de nó, cheio de espinho, dá um trabalhão para ajeitar. Por quê?
Para pensar? Essa casa representa nós, gente. Cheia de nó, cheia de espinho, cheia de defeitos, vários e vários defeitos. Dá um trabalhão para dar uma pomada, passar a lixa ali para ajeitar. Somos nós. Mas o que acontece depois? Essas madeiras são revestidas com ouro. O ouro que simboliza Deus, o Espírito Santo. Simboliza, né, o revestido celestial. Assim somos nós, como os madeiros tortas, cheios de espinhos, mas revestidos do Espírito Santo. Nos tornamos morada dele, do Senhor, do Espírito Santo do Senhor. Então essa simbologia do que foi feito a Arca da Aliança, dessas madeiras, é muito uma simbologia conosco. Nós somos assim, perfeitos. Nós nos tornamos melhores, não por nós mesmos, mas pelo Espírito Santo que habita em nós, dentro de nós. Lá em Atos, como foi lido no capítulo 2, as linguetas de fogo é como se cada um fosse uma velinha. Lingueta de fogo é uma pequena chama, igual aquela de uma vela. Você tem uma vela, a vela, o fogo parece estar suspenso, né? Está flutuando sobre o pavio, não é isso? Do mesmo jeito. Foi o que aconteceu em Atos, cada um parecia uma velinha em cima. Antes a presença do Senhor era no templo, na Arca da Aliança, lá no deserto, onde tem a coluna de fogo do Senhor, simbolizando que ele estava ali. Aqui em Atos, o derramado do Espírito Santo simbolizando, eu estou em cada um. Agora cada um é um templo ambulante. Cada um é um templo do Senhor ambulante. E tem que ser direcionado por Ele. Amém? Versículo 8. Contudo recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Você está sendo testemunha de Cristo? Como é que a gente é testemunha de Cristo? Pode falar. Como podemos ser testemunhas de Cristo? Olha o que é que ele diz na continuação. Seis minhas testemunhas tanto em Jerusalém. Aí continua. Jerusalém já estava, é a cidade deles, o local deles. É muito bom você ser testemunha só no seu local, né, ali próximo. Quando falar, você me testemunha em Jerusalém, isso é bom, né? Depois, como em toda a Judéia, um pouco mais longe de Samaria. Samaria, os samaritanos, eles não gostavam dos samaritanos. Aí por fim Jesus disse, e até os confins da terra, até os locais mais longínquos. E assim aconteceu, chegou até Roma, se espalhou para os outros continentes, chegou ao nosso continente, chegou aqui, até os cantos mais remotos ou mais longínquos da terra, que está, né, chamando confins da terra. Hoje nós lidamos muito com os confins dos corações, né? Às vezes a pessoa bem próxima de você, e o coração dele está tão distante de Deus, que diz, isso aqui é os confins da terra meu, é o coração desse meu parente, desse meu amigo, que não quer ouvir a palavra, que não aceita. Não aceita. Eu lembro do meu sogro, chegou uma turma de jovens pregando para ele, aí ele perguntou para o jovem, já idoso, qual a tua idade? Ele falou, uns 18, 19 anos. Aí ele perguntou para o jovem, há quanto tempo você disse que conhece Jesus? Aí ele disse, me converti tem pouco tempo, tem 2, 3 anos. Aí ele eu tenho 60 anos, eu tenho mais de 40 anos que eu conheço a Jesus, 50 anos que eu conheço a Jesus, então eu conheço mais de Jesus que você. Sendo que ele não sabia quem era Jesus, ele não conhecia Jesus. Jesus não vivia nele, o Espírito Santo não vivia nele. Então conhecer significa pacto, os dois ser um só, como diz a palavra de Deus. José não conheceu a Maria enquanto Jesus não nasceu. Adão conheceu a Eva e eles tiveram filho. Então, conhecer significa um casamento completo, sobretudo tudo. Né? A gente chama no nosso popular nordeste de consumado. Então, conhecer isso é um pacto completo. As pessoas falam conhecer como se fosse de longe, né? Bem distante. Eu conheço fulano. Será que conhece? Eu conheço a Deus. Todo mundo fala que conhece a Deus. Será que conhece? Conhecer significa pacto, os dois ser um com o Pai. Assim como está escrito na palavra. Então, quais são os confins da terra para você alcançar na sua vida? É o seu pai, a sua mãe, é seu filho, primo, parente, não sei. Quais os confins mais difíceis para você alcançar? Você tem que colocar esses confins da terra
esse coração distante de Deus em oração, você tem entregado para Deus direcionar. Não é obrigado você ir para os confins da terra, não. Às vezes os confins da terra é mais difícil para você alcançar na sua casa, na sua família. Né? O quão é difícil alcançar um parente para Cristo? É muito mais fácil lá fora, não é isso? Do que um parente. Depois de dizer essas palavras, Jesus foi assunto aos céus. Né? E eles ficaram contemplando, como diz a palavra, ficaram admirados. Jesus está subindo aos céus, ficaram muito admirados. Só contemplando, só observando Jesus subindo aos céus. E aconteceu que, estando eles com os olhos ainda fixos no céu, enquanto Jesus subiu, o que é que surgiu? Surgiram deles 2 homens vestidos de branco. Né? Lá em Lucas fala que, né, ele especifica que são anjos. Que eles comunicaram: homens galileus, né, homens da Galileia, porque estão contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi levado aos céus, retornará do mesmo modo que vocês estão vendo ele subir. Foi tipo um puxão de orelha. Vocês estão só admirando, só admirando. Esse mesmo Jesus que subiu, ele voltará. O que é que ele quer dizer? Homens galileus, olhem para onde vocês estão. É como se fosse assim. Crentes em Cristo de porteiros, olhem para onde vocês estão. Ficar só contemplando os céus, não. Olhem para onde vocês estão. É como dizer assim, a sua experiência com as coisas eternas, celestiais de Deus, os capacita, os prepara a ter visão, entendimento, para alcançar aqui. Olhar para cá, olhar para a terra, olhar para o local. Olhe para onde vocês estão, olhe para as pessoas que estão ao seu redor. Não olhar só para cima. Pessoas, né, homens muito conhecidos, tipo, por exemplo, Aleijadinho, tudo que ele olhava via uma obra de arte. Se ele olhasse para uma pedra, ele dizia: aqui dá uma obra de arte perfeita. Olhasse para um tronco torcido, aqui dá uma obra de arte perfeita. O famoso Isaac Newton, tudo que ele olhava, dizia: aqui dá um experimento científico. Ele só olhava aquilo, tudo que ele olhava, já coração direcionado, só quer aquilo. E nós, o que nós olhamos? Nós enxergamos potencial em pessoas de ser usada para Cristo, de ser direcionada para Cristo, de ser ganha para Cristo. Né? Nós temos que ter um olhar especial. Então, essa experiência nossa com as coisas de Deus, celestiais, eternas, deve nos capacitar e abrir o nosso coração para olharmos para o lado. Por exemplo, lá na minha cidade, Brejo Santo, né, funciona um PGM na minha casa, e muitas vezes ele se esforça tanto, uma pessoa, tipo aquela pessoa que parece que é Cristo, depois volta atrás, desiste, não quer mais. Passa um tempo, volta, quando tem um problema, volta. Quando tem um problema, quer um amparo do PGM, né, quer um amparo da célula ali, mas não quer um compromisso com Cristo. Não quer um relacionamento, um casamento, um pacto. Não quer um compromisso com Cristo. E a gente investe, e muitas vezes a gente esquece de olhar para o lado. Tem uma pessoa do lado bem pertinho, com o coração mais sedento, que está só faltando você levar um pouco dessa semente, como foi falado agora há pouco. Levar a semente, que é a palavra de Deus. Você pode não ter nada, eu tenho semente, como eu falei. Não tenho nada no bolso agora, mas eu tenho semente aqui, no coração. Leve a semente. Por exemplo, lá em Mauriti, como aconteceu? Tem uma casa, eu sou fisioterapeuta, tá? Uma paciente, minha de anos, que sofreu um acidente, foi atropelada com um carro. É uma longa história isso. Ela estava fazendo a caminhada e estava muito desconcentrada, porque ela estava querendo voltar para o ex-marido, que ele tinha abandonado ela. E ela, por conta de estar muito, não sei, estava bem assim, acabou sendo atropelada, teve um traumatismo, perdeu parte da cabeça. Pronto, de cama. Resumindo, ela não se locomove. E ela já tinha caminhada com Cristo. E eu conversando com ela, ela renovou sua caminhada com Cristo, e tinha uma irmã que se dizia ateu. Ela dizia: não acredito em Deus, não acredito em céu, inferno, isso aí é lorota, isso é besteira. Isso é a história da carochinha, a história... Com o passar do tempo, eu falando da palavra e tendo o testemunho da irmã dela, em cima de uma cama, que nem falava direito, ela acabou aceitando Jesus, se converteu. Dei uma Bíblia de presente a ela, tudo começou a se reunir,
fazer um momento bênção de reunião, de conversar, comunhão. E esse momento foi crescendo. Então era só eu, a minha paciente e ela, entrou a mãe dela, aí foi uma irmã, foi outra que ajudou na casa, com pouco foi chegando nas pessoas. Aí se tornou como se fosse um PGM, natural, aconteceu natural. Por quê? Olhar para onde está precisando. Então, de forma natural, alcançando almas para Cristo, de forma natural, ou seja, o que é natural, na sua vida, vivendo, na sua vida. E muitas vezes se esmera e não consegue. Mas às vezes está do lado, às vezes dentro do seu local você compra seu pão, no local você vai comprar seu bolo, às vezes no colégio, às vezes em qualquer lugar. A pessoa está precisando da palavra de Deus, da semente. Você tem que orar a Deus, dá-me dessa semente para que eu possa lançar, semear. Né? A palavra fala, ide em todos os lugares, levar o evangelho. Né? Mas interessante, né, que as traduções originais do grego, né, esse ide é indo. É no gerúndio. Gerúndio significa o quê? Uma ação constante, recorrente que está acontecendo, não para. Ou seja, a partir do momento que o Espírito Santo vive dentro de você, a missão começou. Não é obrigatório chegar uma ordenança, vá e faça isso. Vá para tal campo, tal setor, você vai ser isso, aqui. Não. Cristo já vive em você? O Espírito Santo habita em você? Amém? Então a missão já começou. Já começou. Já indo quer dizer vivendo, é sua vida. O culto agradável ao Senhor, vivendo. Onde você vai? Qualquer lugar que você está. Então, eu quero pedir aos irmãos que orem por esses confins da terra, né? Esses confins dos corações aqui de Porteiras, não só de alguém especial da sua família, que Deus colocou no seu coração, mas que orem por todos. Os corações duros, os corações difíceis que temos, mas que devemos orar. Então, o projeto de Deus é que cada um de nós seja cheio do Espírito Santo e leve sua palavra até esses confins. Coloque no seu coração que esses confins sejam alcançados para a glória do Senhor. E que você seja instrumento. Você pode pedir assim, Senhor, eu não quero só pedir que você abençoe meu plano, que eu quero não. Eu quero participar do que o Senhor está projetando, está fazendo. Eu quero fazer parte do seu projeto. Deus está trabalhando muitas coisas. Muitas vezes só quer que Deus abençoe o que nós trabalhamos, nosso projeto. Mas a gente esquece de pedir, Senhor Deus, eu não sei do que o Senhor está trabalhando, fazendo, mas eu quero fazer parte. Eu quero trabalhar também. Aí Deus vai lhe direcionar, lhe chamar também. Muitas pessoas dizem, não sei para onde eu vou, não sei qual é o meu dom, não tem um jeito para isso, aquilo, não importa. O Espírito Santo capacita, o Espírito Santo dá a todo mundo. E você pode ser usado independente das suas fragilidades, como eu falei, como a caça, né? O Espírito Santo vai lhe revestir e você será capacitado para isso. Amém? Gostaria de encerrar com uma oração. Fechando nossos olhos e entregando os corações ao Senhor. Amado Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, Tua presença em nome do Senhor Jesus ainda, Senhor. Glorificamos Teu santo nome e Te agradecemos por esta noite, Senhor. Que Tua palavra, Senhor Deus, possa ficar nos corações de cada um, Senhor Deus. Que essa semente, ó Pai, uma semente viva, ó Pai, nos corações, possa crescer, dar frutos e mais sementes, ó Pai. Para que Teu reino cresça, ó Pai. Para que o Senhor cresça e que nós diminuamos, ó Pai. Que o Senhor resplandeça, ó Pai, e nós não, Senhor Deus. Que nós, ó Pai, somos apenas espelhos Teus, ó Pai. Mas para sermos espelhos Teus, temos que ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. Sermos cheios, ó Pai, do Teu Espírito, Senhor, no que é que vamos, ó Deus. Nos direciona, ó Pai, nos capacita, Senhor Deus, nos dá entendimento, Senhor Deus. Nos faça abrir os olhos do que é necessário, Senhor Deus. Dá-nos um coração consciente, ó Pai. Dá-nos sabedoria ao falar, ao agir, nas situações difíceis, nas situações de raiva, de angústia, Senhor Deus. Que o Senhor possa acalmar nos corações e nos dar a sabedoria que vem do alto, o entendimento que excede todo entendimento, a paz que excede todo entendimento. Dá-nos tua paz, Senhor. Dá-nos tua direção, Senhor Deus, em nossas vidas. É assim que nós oramos, entregamos e consagramos tudo em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Quem vai encerrar?
Está encerrado? Amém. Que Deus abençoe cada um, sua ida para casa, e que o Espírito Santo abunde em suas vidas, e que de fato essa palavra fique no seu coração. Chegue em casa, veja novamente, leia de novo. O garanto para você, cada vez que você ler, vai ver diferente. Cada vez que você ler, eu gosto de dizer o seguinte: cada palavra aqui foi direcionada para o Espírito Santo. Cada palavra, ela não está solta, ela está perfeitamente encaixada e ligada. Toda vez que você lê, ela vai se conectar, fazer pontos com outras coisas na sua vida. Você lê de um jeito, conecta com uma coisa, lê de outro jeito, conecta com outra. Assim, Deus fala todos os dias no seu coração. Amém? Amém. Deus abençoe cada um. Adeus.